Está na hora do café missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Passada quase uma semana do desastre de Belo Horizonte, quando a seleção foi humilhada pelos alemães por 7-1, a imprensa brasileira deu meia volta. Ela abandonou o espírito crítico que marcou essa semana praticamente, sobre análises do fracassado projeto do hexacampeonato, e retornou a partir de ontem, no meu pequeno entender, novamente ao estilo piegas da cobertura da Copa do Mundo. O que eu quero dizer com isso? Que absurdo as palmas para o Neymar ontem pelos reporteiros, como diria Carlos Wagner, um dos principais repórteres desse estado, que fez uma postagem hoje pela manhã relacionando os períodos em que ele estava trabalhando como repórter em períodos de Copa do Mundo, que a cobertura, o trabalho que ele fazia, especialmente junto com a questão do Sem Terra, Carlos Wagner não tinha espaço para divulgar o que acontecia em outras Copas. E ele disse que nessa Copa pelo menos alguma coisa mudou, porque sites e blogs continuaram a tratar das outras questões que não a Copa do Mundo. Pois os jornais, até jornal local da Manchete, 3 dias depois, dizendo que o Brasil perdeu. E o pior é que tem gente que paga a assinatura de um jornal desses com notícias de 3 dias atrás. Comigo, José Roberto de Oliveira. Temos a certeza que faremos um bom bate-papo, até porque o nosso começo aqui, o nosso encontro hoje, pipocaram pautas e assuntos para que a gente converse, Zé. Boa tarde, 2 semanas sem a tua presença aqui. Boa tarde. Na verdade, um período de um gazeamento. Né? Tu gazeia de 14 em 14 é o teu negócio. É que tem trabalhado bastante, né? Tem andado pelos rincões aí da vida. Mas muito bem, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui novamente e sempre com pautas interessantíssimas, né? E que rolam no dia a dia aí da região, estado do país. Zé, a gente obrigatoriamente, né, pelos dias que a gente não se viu aí, um pouquinho ainda sobre a Copa do Mundo, mas especificamente sobre ontem. Que coisa óbvia aquele papo do Neymar dizendo que o Brasil fracassou na Copa e tal, e o chororô, e o final daquilo, o que é... Eu não consigo entender o porquê das palmas, os apupos da imprensa Veja, com esse garoto. Quantos anos tu tem de jornalista? Eu comecei a trabalhar antes de me formar. Eu comecei a trabalhar no 2º semestre da faculdade. Atuando mesmo como jornalista 25, 26 anos. Né? Bom, tu é um cara sabido sobre essas coisas. Né? Então, tem uma obviedade, qualquer meio de comunicação, que tem 2 lados. Tem o lado do jornalista, que tu conheces bem, e agora, tu aqui também como dirigente da emissora, sabe que tem um lado comercial. Sim. Óbvio. Né? Então, imagina a pressão dos sponsors, daqueles que pagam as propagandas gigantes que rodavam em torno da seleção brasileira, e especialmente em torno do Neymar. Né? Então, obviamente que isso deve ter mexido profundamente com o merchandise brasileiro. Né? As grandes marcas, quer dizer, como é que no finalzinho do filme morre o protagonista do filme? Como é que faz? Como é que faz com essa novela? Né? Então, eu vejo assim que esse louvor, ele, pelo menos até o final da Copa, pelo menos até domingo à noite, ele terá que se manter vivo, especialmente pelo processo merchandise. Né? Mas é muito claro, sim, isso é óbvio, porque não são milhões.
Alguém vai dizer, não, mas isso são bilhões, claro. nós estamos falando, né? É. E todo o jogo foi feito, você vai ver assim que uma ou duas, ou quem sabe no máximo 3 figuras aparecem no processo do merchandising nacional, né? De negócio mesmo, das grandes marcas unidas a esses rostos, né? Então imagina, eu imagino o marqueteiro, por exemplo, dessas grandes marcas, quando estavam levando naquela maca horrível de ser levada, né? Parece que estão levando num caixão vivente, né? Então é uma mortalha, uma coisa estranha. Imagina, né? O que é que esse cara pensou quando estavam levando a figura do Neymar para além do campo? Eu quero chamar a atenção para algumas questões. Matheus Rasta, eu estou aqui. Ok. Eu quero chamar a atenção para algumas questões envolvendo uma promiscuidade que existe no jornalismo brasileiro. Existe um texto de uma jornalista chamada Mili Lacombe, que procurem, Mili com 2 L's e Y, Lacombe. Ela escreveu e descreve em detalhes como ela recebeu um pitoco do editor do Sport TV na Copa de 2006 para que parasse com as críticas a um determinado jogador, pois se ela não fizesse isso, o empresário desse jogador, ele acabaria por não dar mais entrevistas para o Sport TV e não daria mais entrevistas também. Outros atletas ligados a ele não dariam mais entrevista para o Sport TV. Isso é sinal de que o jornalismo esportivo brasileiro, em diversos níveis, aqui também, nesta cidade também, existe uma espécie de relação muito marrom entre empresários, atletas, dirigentes, jornalistas. Essa área do esporte ainda mantém um ranço que outras áreas do jornalismo já perderam ou já foram desmascaradas. Eu colocaria junto nesse mesmo contexto a expressão marcas, né? Que na verdade, Marcas, claro. Que é na verdade onde se situam os grandes orçamentos, né? E porque aqui nessa nossa temática, quer dizer, bom, este exemplo, por exemplo, no esporte, bom, naturalmente você vê no dia a dia, nas notícias constituídas e construídas, diariamente está presente o merchandising, né? Interessa a quem que determinados assuntos andem ou não andem, quem pauta as direções editoriais, né? Então é óbvio isso, qualquer pessoa assim de pouca luz obviamente enxerga isso, né? Então, mas o que acontece é que normalmente o nosso programa consegue fazer isso aqui, né? Que é falar dessas coisas que parece que tem uns assuntos assim proibidos, assim, completamente. Os tabus, assim, que Deus o livre falar disso. E me parece que é isso mesmo, que nós temos. Isso rola em todos os lugares. Não é só aqui em Santo Ângelo, nas missões, no estado, no país. Por exemplo, desde as pressões aos governos, é muito óbvio do que acontece, né? Quer dizer, pressiona e dali uns dias abrem os potenciais do orçamento para a mídia e tudo mais. Então é muito claro o que acontece. Quer dizer, se joga com essas duas figuras, a figura administrativa e econômica dos meios e a figura do jornalista, e que, óbvio, lá na direção estão sentados um ao lado do outro. E então, assim, tratar como paixão, a gente acaba enrijecendo, endurecendo o sentimento. E aí, eu acredito que seja um dos últimos momentos, pelo menos que eu gostaria aqui nesse programa, que se fale sobre essa Copa do Mundo. Ainda segunda-feira, obviamente, se falará sobre a Argentina ou a Alemanha, alguma coisa assim, mais um pedaço da semana que vem, mas o porquê esses assuntos, no meu entender, eu não gosto de tratar, porque eu já vi muito podre, muitas coisas erradas, muitas coisas que não
que não são legais, vamos dizer assim. E as pessoas tratam isso como paixão. Então, muitas pessoas acabam por serem contagiadas por isso. Veja e eu que... procuro não me contagiar. Mas veja que existe a paixão. E isento de qualquer perspectiva mais econômica nessa visão, que foi o que a gente falou antes, especialmente eu, mas veja que a paixão está presente. Eu, por exemplo, me lembro de 70, né? Meu pai e a mãe moravam na zona norte da cidade, e ali pelo menos do Tamoio para lá não tinha uma televisão, a televisão era nossa, que o pai tinha comprado ali naqueles dias, e juntava 250 pessoas para ver os jogos lá, né? Então, a paixão, ela sempre esteve presente. Por exemplo, eu sou gremista, por mais desgraceira que seja, que aconteça com o time e tudo mais, tá lá gremista, né? Então, é importante ver que existe a paixão. O povo brasileiro, ele sempre foi muito marcado pelo futebol, especialmente o povo mais pobre. Por quê? Os lazeres do povo mais pobre estão relacionados, por exemplo, o pessoal dos bairros, das vilas aqui, eu trabalhei muito com eles, estão relacionados a às poucas coisas que se pode fazer no final de semana, que é ir ali no campo da comunidade, que é participar do campeonato cidadino, do campeonato do interior, que está relacionado à prática da gurizada se reunir no final da tarde, às vezes num terreno ainda desocupado ali, como era do meu tempo, né? E que a gente brincava. Então veja que são duas coisas. Uma questão é uma questão mais, digamos assim, mais clara sobre a situação e o processo econômico, social brasileiro, né? E a relação com isso. A outra coisa é a realidade que nos toca como gente, como povo brasileiro, como nós gaúchos aqui, sempre essas divisões nossas, bipolaridades nossas, né? E no Brasil, e exatamente por isso, por tocar tanto aos nossos corações, às nossas mentes, que me parece que o merchandise é tão pesado, né? Porque eles sabem que tocar nesse assunto é entrar profundamente nos cérebros, né? Então, veja, é exatamente isso. Então, quer dizer, mexem bem, trabalham bem com isso, acho que usam muito a ciência, né, do marketing para trabalhar e para tudo mais. Então aí as marcas óbvias aí na televisão, em todos os canais, não é num só, né? Sim. Até os dos que são do contra, né? Porque são os mesmos que pagam a brincadeira. Imagina o poder de quem paga esses bilhões. Chama os jornalistas, chefes editoriais e todo mundo desgurizado. O seguinte, agora a partir daqui é por aqui, ó. Não tem nada de falar mal dessa gente e tal, né? Então, porque o 7-1, ele é uma espécie de contradição a todo o construto histórico nosso, tanto da brasilidade, como da questão do marketing que se produziu, das marcas das empresas. Ele é o contradito, ele é o inferno, né? Então, como trabalhar isso, como fazer com que as coisas aconteçam? Paralelamente a isso, na nossa conversa, acho que a gente não pode deixar de dizer isso, sobre os louvores, né? É como nós aqui nos Rincões fazemos os mesmos louvores. Como é trabalhado esta mesma ideia do merchandise, do marketing, por exemplo, nessa nossa região missioneira? Isso é que me toma a pensar, né? Então, assim, o pensamento fica ali pensando, bom, como é que acontece aqui nos Rincões isso? Como é que nós construímos os nossos líderes, os nossos heróis? Como é que esse processo é constituído pela imprensa local, pela imprensa regional, pelos meios que nos hegemonizam, ou que hegemonizam as ideias deles para nós? Quer dizer, como é que isto acontece? Nesses momentos a gente deve pensar nisso. Né? Exatamente. Que era a nossa conversa paralela aqui. Então, me parece que é muito interessante pensar nisso. O que eu ouço no rádio, numa M, numa outra M, nas FMs, né? O que eu ouço? Por exemplo, hoje eu estava em Cerro Largo. Eu vou escutando, né,
Mas lá pelas tantas eu pego uma outra rádio, escuto isso, escuto aquilo. Então, e quando eu ando pela região, vou até Porto Xavier, ou até São Borja, quer dizer, ou até Ijuí, ou para lá. Então, quer dizer, o que que se diz? Então você vê o quê? Que tem construto também. Que não é esta coisa aleatória de que cada um diz o que quer dizer, porque pensa, né? Eu vejo que tem construtos muito claros, né? Nós aqui em Santo Ângelo, então, nem se fala, todo mundo sabe, né? Então, a construção dos heróis locais, regionais, estaduais e nacionais passam muito, obviamente, por gestão. Há gestores dessas ideias muito claramente. Ontem, o pessoal que esteve aqui, dos atingidos por barragens, chamaram a atenção para um assunto que eu não li em lugar nenhum sobre a questão das enchentes. Um rigor, um controle ou mesmo uma divulgação de em qual momento as barragens lá para cima, no Uruguai, são abertas numa situação de tempestade. De uma forma muito objetiva, de uma forma analítica, claro que um ponto de vista de um grupo que luta conforme um ideal, conforme um sentimento de opressão até. Mas a forma com que eles relatam o que realmente acontece nessas situações é de se lamentar que pelo menos não se dê espaço para essas pessoas se manifestarem nos grandes meios de comunicação. E nos pequenos? No nosso caso, eles estiveram não. aqui. E nos pequenos, eu te digo assim, por quê? Porque atrás dessa gente tem ciência, tem conhecimento. O Andrioli, por exemplo, que é o vice-reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul, é um defensor, assim, ele é contra as barragens, essa questão do uso dos venenos e tudo mais, é um dos doutores do mundo, um dos pós-doutores mais conhecidos exatamente por essa luta. Porque muitas vezes as pessoas pensam, não, isso é coisa de meia dúzia de sem terra que vive ali nos rincão. Via Campesina, por exemplo, se fala nisso, tem gente que tapa os ouvidos e não quer saber de mais nada. Por quê? Eu retorno a dizer, tem gente estudiosa, pesquisadores atrás disso, né? Por exemplo, um dia a gente pode fazer um programa só sobre essa questão dos usos, por exemplo, dos transgênicos. Hoje tem trabalhos magníficos sobre isso, né? Por exemplo, aquecimento global, né? No Face, agora ontem, um amigo meu inteligente disse, não, mas não existe aquecimento global, isso é coisa de um povo de esquerda agora que querem dizer que o planeta está esquentando. Mas pelo amor de Deus, desça até o Ushuaia, aqui na Argentina, você vai ver o que está acontecendo, ou faz uma viagem um pouquinho maior, vai até o Polo Norte para ver a degradação que está. Mas não é possível que você não enxerga as imagens, você nem lá vai enxergar. Não tem nada, mas pelo amor de Deus, como não tem nada? Então, bom, tema das barragens. Agora, ontem eu estava conversando com o pessoal lá de Porto Xavier, Roque Gonzalez, a Barra do Ijuí, lá onde eu tive esses dias. Aquela região se cobriu com o solo com 20% de uma matéria orgânica medonha que veio lá de cima. São dejetos, né? Imagina, né, o que está descendo aí, né? E que obviamente estavam parados nas grandes barragens. Porque como a água está mais tranquila, aquilo simplesmente vai decantando e vai ficando no fundo das barragens. Bom, agora com esse volume absurdo de água que ocorreu, aquilo mexe todo aquele fundo, então revolta e sobe e vai pelas barragens e vem para cá e entrou aqui na região e hoje está em Uruguaiana. Uruguaiana agora está milhares e milhares de pessoas lá afogadas lá, digamos assim, né? Tomadas pela água as casas delas. Bom, isso tudo são realidades que estão postas e que esta nossa gente, né, porque é nossa gente, vem discutindo isso. Por exemplo, só na beirinha, só na região missioneira aqui, né, só aqui na nossa gente, existem 2.000 famílias de pescadores que com essa história das barragens que estão para serem construídas, vão ser desabilitados dos seus lugares. E qual é o problema?
O problema é que essa gente não tem terra. Eles vivem lá em meio hectare, 1 hectare, terreninho, ribeirinhos, né? E que vivem centenariamente ali naqueles lugares. As empresas de barragem não enxergam eles como gente, porque não tem registro de imóvel. Sim. Só é gente quem tem um registro de imóvel na mão. Senão não é. Então é como se não existisse, são invisíveis, isso é incrível. Como é que pode ter 2.000 pessoas nessa região que são invisíveis? Não, e Zé, eu tenho que, uma parte, essa questão da invisibilidade, ela também se dá até para os que são clientes de um banco, por exemplo. Eles estão muito preparados, todo esse sistema que nós estamos absolutamente afundados dentro dele, digamos assim, ó, mesmo que eu seja corretista de um banco, eu tenho que seguir rigorosamente as regras que eles criam e mudam a hora que eles querem, tá? Para que nós possamos guardar o dinheiro lá, enfim. E mesmo assim, nós somos, tu entendeu? Nós não somos respeitados. Tu entendeste o que eu quero dizer? Um número. Eu sou daí apenas um número. Né? Esses aí que tu te refere, eles não são um número, mas também não são respeitados. É muito interessante, voltando aos bancos. Tu tem um gerente de contas, provavelmente. Teoricamente. Teoricamente. O cara não sabe de você, não sabe da tua conta, não sabe de coisa nenhuma. Quer dizer, nunca te ligou para dizer, né? Escuta, quer alguma coisa aqui? Pois bem, Zé, nós temos que fazer um intervalo. Sim, quer concluir? Mas é isso, assim. Então, dizer que essas temáticas todas, veja, nós conseguimos falar de barragem, a futebol, não sei o que, numa coisinha de nada de tempo. Então é isso, que essas coisas todas estão aí e fazem o nosso dia a dia. São o nosso dia a dia e outros temas que a gente vai voltar daqui um pouquinho. Em seguida, a gente fala de uma questão ligada a frigoríficos, pois o pessoal dos frigoríficos estão reclamando da fiscalização. E ainda falaremos sobre motociclistas e turismo. Em seguida. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Que recebe hoje José Roberto de Oliveira. Coincidentemente, eu trago um assunto agora que o Zé tem já para a semana que vem uma grande discussão em torno desse tema. Refere-se ao frigorífico, pois representantes dos frigoríficos gaúchos reclamam do rigor da fiscalização. Será que pode uma coisa dessa? Pode. Uma reunião ontem em Porto Alegre com representantes da Secretaria da Agricultura do Estado, o setor frigorífico e a Comissão de Agricultura da Assembleia trataram de buscar uma equalização dessa questão. O encontro fez com que fossem apresentadas questões dos pontos de legislação aplicadas aos abatedouros pela Coordenadoria de Inspeção de Produtos de Origem Animal. É um nome comprido para uma sigla CISPOA. Essa sigla a gente lê muito nos produtos industrializados, principalmente esse de origem animal. Pois, então, nesse sentido, né, o bate-papo rolou, enfim, e o que aconteceu? O pessoal dos frigoríficos reclamou que está sendo feita fiscalização demais, esquecendo que estamos tratando de uma questão de saúde. E é isso mesmo que os órgãos responsáveis devem fazer. Por outro lado, em nenhum momento desse encontro foi tratada a questão dos dejetos, a questão do que sobra desses abates. Algo que aqui em Santo Ângelo é praticamente uma característica da nossa cidade, o cheiro a partir da morte dos porcos. Pois José Roberto de Oliveira, na semana que vem,
dia 16. Dia 16. Vai estar todo mundo aqui, Zé? Vai estar todo o CISPOA aqui. Vai estar o sistema SUSAF, que é um sistema intermediário, mas que a base é o CISPOA, onde nós temos o seguinte problema, que é uma contraposição, inclusive, a esse processo todo, que é o seguinte: existem grandes marcas, inclusive aquelas que fazem muita propaganda, Na Copa, né? E que são gigantes, são absurdas, são os maiores exportadores do Brasil, são dos maiores do mundo, maiores da América Latina, tal. Paralelo a isso, existe o povo de Deus, que é a agricultura familiar que está pelos rincões. E que nós, aqui em Santo Ângelo, por exemplo, temos, sim, sistema de inspeção municipal. Nos 25 municípios da região, nós temos cerca de, um pouquinho menos de 20 SINs, sistemas de inspeção. E essas agroindústrias, elas estão ali pequenininhas, não conseguem dar grandes saltos, especialmente os dos pequenos municípios, né? Ficam ali pequenas, só podem vender internamente, não podem vender para fora. E agora se criou uma lei nova chamada SUSAF, que ela tem como base o CISPOA, mas que autoriza os SINs municipais a venderem dentro do Rio Grande do Sul, chama SUSAF. Então, quem tem uma agroindústria e que quer, digamos, relacionado à origem animal, que estão aí lácteos, salames, todas essas áreas, mel, que também é animal, né, podem ser comercializados em todo o Rio Grande do Sul. E isso, então, no dia 16, tem 3 municípios que já estão na fase de receber digamos, a marca do SUSAF, que é São Miguel, 7 de Setembro e Guarani das Missões. É preciso o quê? Que os prefeitos municipais determinem, né, o convênio com a Secretaria do Estado da Agricultura para que os municípios tenham, digamos, daí essa homologação que é a do SUSAF. Então isso vai ser profundamente debatido na região. Santo Ângelo tem todas as condições de ter SUSAF, só que é preciso que se tenha vontade política e técnica de fazê-lo, né? E que daí, por exemplo, nossos fabricantes de queijo ali da Municipal, por exemplo, tem uma cooperativa ali, né? Poderão vender em qualquer lugar do Rio Grande do Sul. Compreende? Em qualquer lugar do Rio Grande do Sul, esse nosso pessoal poderá tranquilamente comercializar. Então é um processo extremamente importante, isso poderá mudar, e por isso é que nós temos trabalhado no arranjo produtivo local da agroindústria familiar da região das Missões. Nós temos priorizado essa ação de que tenhamos SUSAF na maior parte dos municípios, exatamente para que possamos então dar um salto econômico, que a nossa gente deixe, digamos, de comercializar só dentro dos municípios e passem, obviamente, a ter uma visão estadual. E daí homologado, lícito, dentro da lei, né? Então toda essa equipe hoje da Inspeção do Rio Grande do Sul estará na região das Missões, inclusive todos os veterinários estão convocados pela Secretaria de Agricultura do Estado para estarem na MM em Cerro Largo no dia 16. Que certamente, se tu não gazeares a sexta-feira que vem, tu nos trará essas informações aqui, né, Zé? E é muito importante. Mas que, muito importante. Assim, ó, aquele sonho que nós temos, né, de dar um salto econômico nos nossos projetos da agricultura familiar aqui da região das Missões, passa por isso. Então, acordem, né? Por exemplo, o nosso pessoal, nós temos várias aqui em Santo Ângelo, agroindústrias, por exemplo, na área de salame, né? Embutidos, né? Então, quer dizer, é o momento de pressionar o prefeito municipal, o secretário da Agricultura, que mande o representante, ou mesmo ele vá. Então, assim, ó, atenção, secretário da Agricultura, quarta-feira temos compromisso em Cerro Largo, né? E o Zé nos relatará se Santo Ângelo efetivamente com certeza estará, Santo Ângelo vai estar presente, com toda certeza. Mas é mais do que isso. É preciso que internamente o Executivo Municipal queira homologar Santo Ângelo como um município com condições de inspeção estadual.
que isso é a coisa mais importante que tem. E com certeza tem um conjunto de agroindústrias que estão prontas para isso, né? Com produtos de qualidade, com produtos muito bons e que poderão ser vendidos em Juí, Santa Rosa e outros lugares. Né? Esse assunto está no nosso site, foi postado hoje pela manhã. Vocês podem acompanhar por lá. Outra questão postada ontem, uma reportagem produzida pela nossa equipe, a partir de uma denúncia de morador da Antunes Ribas, no bairro Pascotini, no extremo norte da cidade. Cobram providências da prefeitura em relação a uma obra, se é que dá para se chamar de obra o que foi feito lá. Os moradores relataram o seguinte: funcionários da prefeitura foram até o bairro para canalizar uma nascente que existe lá no local. Ao realizar esse trabalho, eles acabaram rompendo uma fossa de uma das residências. O que eles fizeram? Eles optaram por canalizar os resíduos oriundos da residência para a nascente de água limpa. Vocês acreditem, isso está lá no bairro Pascotini e está amplamente detalhado no nosso site em vídeo e foto. Nós vamos a mais um intervalo bem rapidinho e em seguida, para concluir o Café Missioneiro, falaremos de motociclistas e turismo. Em seguida. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Muita gente vem de longe para passar alguns dias aqui na nossa região. Como muitos daqui vão para longe passar alguns dias na região dos outros. Isso é óbvio, pois motociclistas de todo o país, cada vez mais, isso já existe desde do surgimento de uma certa febre aí na virada do século e com a popularização das motocicletas, popularização também não é a palavra, mas com o aumento da comercialização, enfim, de motocicletas de grande porte, a partir do final dos anos 90, motociclistas de todo o país começaram a viajar de um lado para outro, como também isso aconteceu na Argentina. Muitos santo-angelenses, amigos aí, já foram até o fim da Argentina, na Patagônia. Teve um grupo daqui de Santo Ângelo que foi até o Peru, passando pelo Chile, Atacama, enfim. E muitos também de moradores e motociclistas do país acabam por escolher a nossa região para momentos de lazer e estrada. Pois eu tenho exemplos de amigos que já fizeram isso e chama muito a atenção uma reportagem produzida por uma das principais revistas ligadas ao turismo de motocicleta. Enfim, o Zé vai explicar direitinho. Fruto de um trabalho do Zé lá na Pousada das Missões, de divulgar para grupos de motociclistas o que a nossa região tem. E é um tipo de pessoal muito legal, né, Zé? Estes motociclistas que viajam em grupo em busca de uma mistura de aventura com turismo. Sabe que há 2 anos atrás nós fizemos uma pesquisa sobre isso, porque notadamente apareciam, mas hoje, mais amanhã, tal, apareciam as pessoas e era um movimento econômico importante de turistas, né? Bom, com esse processo todo, o que nós notamos? Que atrás disso tinha alguma coisa importante. Daí eu fiz uma pesquisa e naquele momento nós notamos 4.000 clubes, que foram os que nós conseguimos, e-mails, relações, né? Criamos um mailing disso. E obviamente começamos a trabalhar com esse mailing. Nós estamos num lugar muito especial da América. Talvez nós não tenhamos, e aí esse é o problema nosso do turismo missioneiro, que a gente não se deu conta disso até hoje.
Para quem está no Rio, São Paulo ou Curitiba, né, nesse caminho que desce a Argentina, por exemplo, muitas dessas pessoas vão até o fim do mundo, que nem diz o Papa, né? Sim. Vão a Neuquén, descem, né? Vão a Buenos Aires e tal. E nós estamos exatamente no meio desse caminho. Então, é imperdível e óbvio, para quem sai de São Paulo... E olha aquele mapa, né? Estabelece uma linha. É óbvio que tem que vir para Missões. E como isso está se multiplicando muito nos últimos, especialmente 2 anos agora, então o que acontece? Então nós acabamos saindo nos sites desses grandes grupos, né? Tem grupos gigantes com gente, com 4, 5 mil desses motociclistas, né? E motos de alto valor econômico. Por exemplo, tem, até dá para dizer as marcas, porque nem sabe por aqui de alguém que tem uma BMW, uma... A Honda Goldwing, ela tem um motor, Zé, 1.8, tá? 6 cilindros. Ou seja, é um motor boxer como o motor de um Porsche, né? 3 cilindros de um lado, 3 cilindros de outro. Com uma potência, um exagero de potência, com ré. Tu acredita? Essa moto. Não, muitas delas têm. Esses tem vários. Mas a gente não vai entrar nessa questão. Não, essas BMWs que vêm são motos de 450, 500 mil reais. Né? Então. Aumentou um pouco. Até 200 dá para se chegar. Não, mas tem motos caríssimas. Motos caríssimas, né? Então, que são especialidades mesmo. Lá o cara que é um. É moto para turismo, né? Exatamente. Não, e para colecionador. Claro. Bom, então esta gente tem vindo para as missões a partir dessas ações. Até a Bibiana está nos ouvindo, que está lá em Pelotas, lá esse ano se forma lá na medicina, a Bibiana, né? Então ela tem nos ajudado, inclusive nisso, né, no site, essas coisas. Então há uma ação nossa contínua. E agora saiu uma matéria grande de 9 páginas nas principais revistas brasileiras dessa área. Né? Então, aonde é a Pousada das Missões, é o lugar onde as pessoas ficam, né? E, obviamente, andam por toda a região. Então, é adorável ver isso dando resultado. Sites, muitos anteriormente, muitos se viu nisso. Então, é um mercado muito interessante e que abre, obviamente, olhos para outras coisas, porque muitas vezes a gente fica sem essas visões das capacidades que nós temos. Claro. E as pessoas adoram, as matérias são maravilhosas, sim. As pessoas vêm para cá e ficam encantadíssimas. É algo muito bem tratado, né? Eu tive o prazer de ler, o texto é um texto que flui, assim, algo muito gostoso como leitura, e que a gente nota o tempo que as pessoas levaram para produzir aquilo. Claro. Não é, por exemplo, nós aqui, que por vezes no trato da notícia, nós em 10, 15 minutos somos obrigados a colocar no ar determinada coisa. Né? E é uma revista de especialistas, então obviamente que isso é importante. Bom, e assim é. Então, a região das Missões tem acontecido muita coisa. Por exemplo, ontem eu estive em 7 de setembro, aonde reunimos ontem 40 pessoas lá para discutir a questão do agroturismo. Ali vai ter uma experiência onde eles vão abrir o município de 7 de setembro como se fosse um supermercado ao ar livre, onde nos finais de semana, nos dias de semana, as pessoas aqui de Santo Ângelo poderão ir até esse lugar para comprar salame, repolho, alface, galinha, queijo, tudo, né, para a agroindústria em circuitos internos que está se trabalhando lá, né, com sinalização, porque o pessoal mais urbano tem muito medo de se perder no interior. Imagina, né? Tudo sinalizadinho, um trabalho assim, um projeto maravilhoso, né? Então, o que significa isso? Que quem tem energia para fazer as coisas faz, né? E a região como um todo, nós recebemos gente do mundo inteiro, todos os momentos. Por exemplo, agora isso a gente nem falou, a CNN, né, que é a rainha da comunicação mundial. Da comunicação mundial. Fez uma lista dos 10 principais lugares do Brasil. Sim. Nós estávamos, primeiro eles colocaram Foz, segundo Missões e depois outros. Né? Significa o que isso? Quer dizer, claro que
para nós que somos aqui, isso é uma coisa de pedra, né? Aquela coisa. Quer dizer, não, quer dizer, gente que tem sensibilidade para entender que aqui ocorreu uma das principais histórias da humanidade. E que para isso, obviamente, há que ler mais, entender mais, fazer boas fotos, divulgar. Né? Estouramos nosso tempo, José Roberto de Oliveira. Que Deus nos ajude. O final de semana se aproxima. Amanhã teremos, às 16 horas, a grande partida do Brasil com a Holanda. E domingo, 1 hora depois, a Argentina... 1 hora depois, não, 25 horas depois, às 17 horas, teremos a grande final Argentina e Holanda. E Alemanha, é lógico, né? Agora, cada vez que o Grêmio e o Inter disputaram a partida fora do Brasil, principalmente na Argentina, imagino, eles vão fazer sempre assim, né? Os sete gols, né? O que se siete. O que se siete. Boa tarde e até segunda-feira. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.